Quando o alarme de incêndio de um prédio dispara, existem dois tipos de pessoa: as que correm para pegar o extintor e as que correm para a saída de emergência. E parece que o ministro Luiz Roberto Barroso, ao sentir o calor da Lei Magnitsky chegando perto, já escolheu qual tipo ele é. O discurso repentino sobre saber a hora de sair e a aposentadoria antecipada não parecem ser sobre fim de ciclo, parecem ser sobre encontrar a porta de emergência mais próxima antes que o prédio inteiro venha abaixo. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa analisar com muito cuidado a cortina de fumaça que parece estar sendo criada em Brasília. Nos últimos dias a gente tem visto uma mudança de postura muito curiosa por parte do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Aquele homem que, até ontem, era uma das vozes mais combativas e arrogantes da corte, de repente virou uma espécie de guru, de coach espiritual. Ele agora faz discursos poéticos sobre ciclos da vida, sobre saber a hora de entrar e a hora de sair, sobre felicidade e propósito. Ele até anunciou que vai fazer um retiro espiritual na Europa com um guru indiano para pensar na vida. A narrativa que ele e a grande mídia querem nos vender é a de um homem sábio, que no auge de seu poder contempla a aposentadoria antecipada por uma questão de elevação espiritual, de busca por um novo sentido para a vida. É uma história bonita, digna de um filme, mas, ao que tudo indica, a realidade por trás dessa fumaça de incenso é muito menos poética e muito mais pragmática. A verdade parece ser uma só: medo. O alarme de incêndio para o ministro Barroso soou, e o nome desse alarme é Lei Magnitsky. O que a gente viu não foi uma conversão espiritual, mas a reação de um homem que sentiu o calor do fogo chegando perto e começou a procurar desesperadamente a saída de emergência. E por que eu digo isso? Pelo timing. Essa súbita necessidade de encontrar a felicidade coincide de forma impressionante com o momento em que as sanções americanas deixaram de ser uma ameaça abstrata e se tornaram uma realidade concreta e dolorosa para ele e principalmente para a sua família. A gente precisa lembrar dos fatos. O ministro Barroso, assim como outros de seus colegas, teve o seu visto americano cancelado, mas o golpe mais duro, o que realmente parece ter acionado o pânico, foi a extensão dessas sanções à sua família. A gente soube que o filho dele, que tinha uma vida estabelecida nos Estados Unidos, com um bom emprego e uma casa em Miami, foi forçado a voltar para o Brasil. Ele saiu de férias para a Europa e na volta não pôde mais entrar nos Estados Unidos por causa da questão do visto. Ele teve que abandonar a vida que construiu lá e voltar para São Paulo. Agora, pensem comigo. Para um homem como o Barroso, que tem uma vida inteira ligada aos Estados Unidos, que tem um apartamento de 22 milhões de reais em Miami, que é professor convidado em Harvard, que respira o ar da elite global, ser proibido de entrar no país é uma humilhação. Mas ver o seu próprio filho sendo afetado, tendo sua vida virada de cabeça para baixo por causa das suas atitudes, é algo que atinge um outro nível de dor. É a consequência batendo na porta de casa. É nesse contexto que a gente precisa analisar o discurso de despedida. A fala sobre saber a hora de sair não parece ser sobre sabedoria, mas sobre autopreservação. É o reconhecimento de que o jogo virou, de que a brincadeira de ser o dono do Brasil tem um preço e que esse preço está começando a ser cobrado. A aposentadoria antecipada, nesse cenário, não é uma escolha, é uma tentativa de fuga. É ele tentando sair do alvo, tirar o seu nome do radar das sanções, na esperança de que, se ele não for mais uma figura pública de poder, talvez os americanos o esqueçam e devolvam a ele e à sua família a vida boa que eles tanto prezam. Mas o que me deixa mais perplexo é a hipocrisia. A gente está falando do mesmo homem que meses atrás gritava "perdeu, mané" para brasileiros em Nova York, que bradava em um congresso da UNE que tinha derrotado o bolsonarismo. Aquele homem cheio de si, arrogante, que se sentia o vencedor da guerra, sumiu. No lugar dele, apareceu um homem que fala mansa, que cita cursos de felicidade de Harvard, uma universidade onde ele não pode mais pisar. É uma transformação que seria cômica se não fosse trágica. E a ironia não para por aí. Em seu discurso de coach, ele diz que os 4 pilares da felicidade são fé, família, amizade e propósito. É bonito. Mas vamos analisar isso à luz da sua própria gestão. Durante o seu período de poder no STF, o Brasil despencou 20 posições no ranking mundial da felicidade. E quais foram os 2 quesitos em que a gente mais caiu? Liberdade e percepção de corrupção. Exatamente as 2 áreas em que o Supremo, sob a sua liderança e a de seus colegas, mais atuou com a censura e com decisões que, para muitos, protegeram o sistema. Ou seja, enquanto ele busca a sua felicidade pessoal,
A sua gestão parece ter contribuído diretamente para a infelicidade de 200 milhões de brasileiros. E agora, em um último ato de desespero para tentar limpar a sua imagem, ele vem a público dizer que as penas do 8 de janeiro foram elevadas demais. Ora. Agora que a água está batendo no pescoço, ele resolveu posar de conciliador, de moderado. Mas ele parece se esquecer que foi ele e seus colegas que deram aval a tudo isso. Que ele, como presidente da corte, tinha o poder e o dever de ter freado os excessos, mas não o fez. Tentar parecer sensato agora, depois que o estrago está feito, não é um sinal de arrependimento. É um sinal de pânico. É a tentativa de reescrever a própria biografia antes que a história o faça. O que a gente está vendo é o retrato de um homem que, ao que tudo indica, ajudou a incendiar o prédio e que agora, em vez de pegar o extintor, está procurando a saída de emergência para salvar a si mesmo, deixando os outros para trás para lidar com as chamas. E a saída de emergência para ele parece ser essa aposentadoria antecipada, seguida de um retiro espiritual na Europa, bem longe do caos que ele ajudou a criar. Mas o que ele talvez não tenha percebido é que, para a lei Magnitsky, não há saída de emergência. Aposentar-se do cargo não anula os atos que ele praticou. A sanção não é contra o ministro Barroso, é contra o cidadão Luiz Roberto Barroso. E essa mancha, essa restrição, vai acompanhá-lo para o resto da vida, esteja ele na cadeira do Supremo ou meditando em um templo na Índia. A conta chegou, e não adianta mais tentar fugir dela. O que me parece é que o legado do ministro Barroso será o da ironia. O homem que se via como o grande modernizador, como o intelectual que traria a luz da razão para o Brasil, pode acabar na história como o presidente que viu a sua corte ser sancionada como uma organização que viola direitos humanos e que, no fim, só pensou em salvar a si mesmo. É um final triste para uma carreira que prometia tanto, mas que, pelo visto, se perdeu no labirinto da própria vaidade. Essa história toda é um retrato fascinante e, ao mesmo tempo, triste, sobre poder, arrogância e as consequências de nossos atos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a aposentadoria do ministro Barroso é uma tentativa de fuga da lei Magnitsky? Você acha que mesmo se aposentando ele conseguirá escapar das consequências? Me diz aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha este vídeo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de mostrar o que eles tentam esconder. Um grande abraço.